Feche seus olhos, vamos orar. Você que está aí no online também, feche seus olhos aí, vamos orar junto com a gente aqui. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Te louvamos, Pai, porque aqui nós temos pessoas que estão com fome e sede, famintas pela Tua palavra. E nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor venha com uma mensagem direto do Teu trono, Pai. Me usa aqui como um instrumento apenas para trazer aquilo que o Senhor quer falar aqui nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade aqui para falar no nosso meio, falar no nosso coração. Encontra aqui terra fértil nessa noite, para que o Senhor envie uma semente, e essa semente possa frutificar sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, sobre cada lar, sobre cada família. Nós sabemos que a igreja, Pai, é um ajuntamento de lares, ajuntamento de famílias, de pessoas, e que o Senhor possa, Pai, trazer transformação aqui nessa noite, trazer entendimento, luz no entendimento da Tua palavra. Nós queremos, Pai, entrar no propósito, naquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Quem está feliz fala amém. Quem está feliz dá uma boa noite para quem está do seu lado aí. Fala, que bom que você está aqui. Você pode falar para ela, que bom que eu vim. Amém? Aleluia. Que bom que você veio, porque a pessoa maravilhosa do mundo está aqui, que é Jesus Cristo, amém? E Ele está falando conosco aqui nessa noite, já desde o louvor, e vai continuar falando. Queridos, nesses dias agora, eu quero falar para você que Deus vai começar a desconstruir muita coisa na nossa vida, para construir outras que Ele quer construir na nossa vida. E hoje nós vamos iniciar aqui uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, e que se trata do ano profético da nossa casa. Todo ano, Deus dá uma palavra rema para o ano, para o nosso apóstolo Leandro Barreto, que está lá em Orlando, na Flórida, e ele derramou isso sobre a vida de todos os pastores, está sendo derramado em todos os poemas. E o ano profético desse ano, nós vamos estar falando muito sobre unidade, e o tema da mensagem, dessa série de mensagens, é 2 ou mais, amém? Então, essa é a palavra que nós vamos caminhar. Nós vamos falar já aqui do versículo chave para esse ano. E eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus vai falar contigo aqui nessa noite, amém? A primeira coisa que nós precisamos entender no 2 ou mais é o poder do um. Mas Maciel, o subtema dessa mensagem que eu vou estar ministrando hoje é o poder do um, dentro da série de mensagens 2 ou mais. Mas que loucura é essa, Maciel? Se a gente está falando de 2 ou mais, por que você está falando um? Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Na matemática de Deus, só não é um. Só é só, não é um. E um para Deus é 2 ou mais. Estão comigo ainda? Tá boa a aula de matemática hoje? Zoou tudo, né? A minha esposa é professora de matemática, gente. Para explicar isso para ela, depois ela entendeu. Mas entenda o seguinte: para Deus 2 ou mais é um. Porque quando lá no Éden Ele cria Adão, através lá do barro, né, Ele criou o homem. E antes de ter criado o homem, quando Ele foi criando todas as coisas, todo dia que se passava na criação, o que Deus falava no final do dia? Ele viu que era bom, que era bom. Então todo dia Ele criava as coisas e falava, Ele viu que era bom. Tudo Ele foi achando bom, Ele contemplava aquilo que Ele ia fazendo na criação. Só que teve uma coisa no Éden que Ele não achou bom. Ele foi criando as coisas, tudo Ele viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Aí chegou uma hora e falou assim, cara, isso aqui não está bom. Isso aqui tem alguma coisa ainda para ajustar aqui. E como diz o nosso amigo pastor lá, Claudinho Duarte, ele viu que o homem estava muito tranquilinho naquele Éden lá. Ele falou, cara, deixa eu arrumar uma confusão para ele. Está faltando uma confusão. Ele está se achando lá, né, Dani? No Éden. Está se achando. Deixa eu trazer uma confusão para o Adão aqui. Não é bom que o homem fique só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma adjuntora. É bênção ou não é? As nossas esposas. É bênção, gente. Então ele foi, adormeceu lá Adão, né? Tirou dele a costela e fez a mulher. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Cadê os homens? Dá glória a Deus aí, gente.
Os homens estão quietos, arrumou confusão mesmo na sua cabeça? Não. Para com isso, gente. É bênção nossa mulher. A Bíblia fala que quando você encontra uma esposa, você encontrou uma bênção. Olha que maravilha. Encontrei uma bênção, minha esposa. Ela não está aqui agora, deve estar no Poeminhas. Então, ele criou a mulher. E olha que interessante. Quando ele cria a mulher, ele diz o seguinte, que agora eles vão ser uma só carne. Então, na hora que tem dois, eles se tornam um. Quem está entendendo? Amém? E antes ele era só. Então, na matemática de Deus, para ser um, precisa ter no mínimo dois. A Trindade é uma outra coisa que revela para a gente o poder do um. Porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho, Espírito Santo. E os três são um. Existe um poder no um. Como também a oração que Jesus nos ensina, uma oração de concordância, uma oração da igreja, de desligar, de ligar coisas na terra e nos céus, onde ele fala em Mateus 18:20 o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tem mais de 2 aqui hoje, gente? Então Deus está aqui no meio, operando já coisas maravilhosas na nossa vida. Por quê? Porque é o poder do um, é o poder do 2 ou mais. Deuteronômio 6,4 diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Nós temos um único Deus, que é 3 em 1. E o versículo chave para esse ano, eu queria que você abrisse agora, está lá em João, capítulo 17, no versículo 20. Esse ano nós vamos caminhar sobre essa palavra. E nós vamos falar muito de unidade, porque existe um poder maravilhoso na unidade, o poder do um. Em João capítulo 17, no versículo 20, diz assim, palavras do Senhor Jesus. Aqui o que está acontecendo para você entender o contexto? Aqui é uma das últimas orações de Jesus, antes dele ir para a cruz, antes dele ser entregue. E aqui ele está rogando a Deus pelos discípulos. Olha como começa aqui o versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Eles quem, gente? Os discípulos. Ele não estava orando apenas pelos discípulos, mas olha por quem que Jesus estava orando aqui também, ó. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Eu queria que você tivesse a revelação agora e falasse para mim, para quem que Jesus estava orando nesse momento, em João capítulo 17? Para nós. Repita comigo, se nós. Jesus estava orando em capítulo 17 por você. Será que tem alguém que está feliz, gente? Jesus orou por você, cara. Ele está falando assim, eu não oro só pelos discípulos, mas estou orando que através da mensagem dos discípulos, que chegou até hoje, na nossa mão aqui, depois de mais de 2000 anos, que eles creiam em mim, creiam na mensagem deles. Jesus orou por você. E você sabe qual que é o ministério de Jesus lá nos céus? A destra do Pai? É o ministério da intercessão. Ele está orando por você todos os dias. Espírito Santo, vai lá, convença Ele. Tem alguém que está visitando hoje pela primeira vez? Levanta sua mão. Pode ficar tranquilo, a gente não vai cantar aquela música do visitante não, tá bom? Pode erguer sua mão aí. Visitante, seja bem-vindo. Como é que é? Aí a gente vai lá, né, joga o cara pro alto, negócio. O Jonathan Neymer. Você veio aqui pela primeira vez porque Jesus está intercedendo por você. E o Espírito Santo falou com você para estar aqui nessa noite, para que você possa entender o poder do um. Você está feliz ainda? Jesus, ele opera milagres, sim ou não? Opera milagres. Ele pode trazer prosperidade, sim ou não? Ele pode te libertar, ele pode te transformar. Isso faz parte do pacote das bênçãos que estão todos em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos co-herdeiro com Ele. Mas eu quero dizer para você, que a nossa busca, quando nós viemos aqui nessa casa adorar Ele, no GC, seja no seu secreto, a nossa busca principal não pode ser por essas coisas.
a nossa busca precisa ser em nos tornarmos um com o Pai, um com Jesus, um com o Espírito Santo. Essa precisa ser a nossa busca principal. Quando você estiver no seu carro vindo para cá, quando você estiver lá de bike vindo para cá, ou a pé, você precisa estar vindo o seguinte, pensando da seguinte forma: eu quero ser um com Jesus, eu preciso me tornar um com Ele. Isso é todos os dias, queridos. Depois, continuando no versículo 21, olha para que Jesus roga. Ele está orando aqui pelos discípulos e orou por nós, amém? Orou por nós aqui, ó. E ele orou para quê? O que ele pediu para Deus? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que, olha o poder do um, gente, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Deus, Ele quer que nós sejamos um. Por quê? Porque quando São José dos Campos olhar para a Poema de Sanja e ver unidade, e ver uma igreja sendo um, uma liderança sendo um, pastores sendo um, eles vão crer em Jesus Cristo. Quando eles olham para uma igreja dividida, quando eles olham para a racha, eles não creem na mensagem do Evangelho. Vocês estão entendendo o poder da unidade? Por que Jesus orou para que nós sejamos um? Estão entendendo, gente? Depois, continuando, versículo 22, deles a glória que me deste. A glória que foi dada para Jesus Cristo é a glória que Ele está dando para a gente. Vocês estão comigo ainda? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e o amaste como igualmente me amaste. Romanos 8 vai dizer que a natureza, a criação clama, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos é o filho ruioso, filhos maduros. Eles vão ser revelados, e eles estão aguardando com ansiedade, a gente diz por esse dia, a criação. Mas eles vão ver filhos maduros como? Andando em unidade, sendo um com o Pai, sendo um na igreja, sendo um como casal em família. E aqui por que então Jesus ele orou pela unidade? Por essa unidade. Porque aí agora nós precisamos voltar e ir lá para o Éden, lá para o começo da palavra. Aonde Adão, em Gênesis capítulo 1, 27, Deus criou Adão e Eva, nós já falamos aqui. E 27, o Gênesis 1, 27 diz o seguinte, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E esse primeiro homem que está aqui, criou Deus o homem. A raiz dessa palavra homem aqui, no hebraico, é Adam, que significa humanidade, um ser coletivo. Então quando ele cria Adão e a mulher, ele está dizendo que estava criando a imagem e semelhança, o quê? A humanidade. Então aqui existia só esse nome, Adão. Os dois como Adão. Vocês estão entendendo até aqui? Criou a imagem e semelhança. E o homem e mulher os criou, já não é Adão. A palavra homem aqui depois, quando ele fala homem e mulher os criou, esse homem é Zacar, que é macho. E mulher, que significa Noquebá, significa fêmea. Então o primeiro homem que é mencionado aí, está falando da humanidade. Deus criou a humanidade. E quando Deus ele olha e fala que não é bom que eles fiquem só, que ele fique só, Ele está dizendo para a gente o seguinte, gente: nós não nascemos só para viver, nós nascemos para conviver. Repita comigo essa palavra, conviver. Deus nos criou para conviver. Não é bom que ninguém esteja só. Então o que eu quero falar para você, não ande sozinho. Tem uma família espiritual. Mas Marcel, eu perdi pai. Se você entra numa família espiritual, você ganha um pai celestial. Amém?
aquele que não erra. Mas eu perdi a minha mãe, você tem um Espírito Santo de Deus, que te traz o consolo. Mas eu nunca tive irmão, Maciel, estou aqui. Olha quanto irmão que você ganhou aqui, gente, dá uma olhada para o lado. Olha quantos irmãos em Cristo. Então Deus, Ele nos criou para conviver. Quem assistiu o filme Náufrago? Você assistiu o filme Náufrago? É só quem é novo, né, igual eu, que assistiu esse filme. No filme Náufrago, o cara, ele está lá no avião, trabalha na FedEx, né? E aí acontece uma tempestade, o avião cai no mar. E aí todos morrem, só ele fica vivo. E ele vai lá para a ilha. E aí ele está lá sem comunicação, sem telefone, sem nada. E começa a passar os dias. Gente, a necessidade dele é tanto de ter alguém para conversar, que chega uma hora que ele acha lá uma bola da Wilson, né? E ele coloca o nome da bola de Wilson. E ele começa a trocar ideia com a bola. Com isso, começa a se tornar o amigo dele. E tem psicólogos que já analisaram, né, esse filme e falaram da necessidade que o ser humano tem de conviver, de se relacionar com alguém. E ele começa a conversar com a bola. Aí tem hora que ele treta, né, com a bola lá, joga ela longe, aí ele fica com remorso, vai lá atrás da bola, traz ela de volta. E chega uma hora que ele vai para uma jangada, né, porque ele vê que ninguém vai lá para salvar ele na ilha. Ele faz uma jangada, vai para o meio do mar. E aí chega uma hora que ele está dormindo, a bola cai no mar e começa a ir embora, fica longe dele. Aí ele começa a chorar, gente, amargamente lá. Porque o amiguinho dele está indo embora, a bolinha lá, né? Mas isso tem muito a ver do que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado para conviver, para se relacionar. Não podemos caminhar sozinho. Jesus, no momento de maior angústia dele, na hora que ele está indo para o jardim do Getsêmani, ele não vai sozinho, mesmo ele sendo Deus, ele poderia ter ido sozinho. Mas no momento de profunda angústia, que ele estava numa deprê total, ele chama ali Pedro, Tiago e João. Cara, vamos lá comigo, eu vou orar, eu vou falar com meu pai. Mas vamos lá comigo, vamos estar juntos. E ele chama Pedro, Tiago e João. Se Jesus, que é Deus, não quis andar sozinho em nenhum momento, por que você está andando sozinho? Por quê? Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Ele estava suando sangue, gente. Que é a oração onde ele faz com Deus: Deus, afaste de mim esse cálice, mas em tudo não faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Estava suando sangue, um momento de maior angústia dele. Mas ele não andou sozinho. Ele estava ali, gente, ele não precisava disso, porque ele é o próprio Deus. Mas ele estava nos dando um ensinamento da importância de nós vivermos família espiritual, andarmos em unidade. Esse assunto é tão importante, gente, porque nós vamos desfrutar nesse ano, você vai desfrutar na sua casa, na onde você trabalha, na escola, onde você estiver, o poder o poder da unidade. Queria declarar essa palavra sobre a sua vida no nome de Jesus. Pai, aqui estão pessoas que estão entendendo a sua mensagem, Pai. O Senhor rogou por nós aquele dia para nós sermos um. Aqui está uma família espiritual, uma casa espiritual, Pai, que quer ser um contigo, que quer ser um como o corpo de Cristo, que quer ser um no lar. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar que essa casa aqui, Pai, em São José dos Campos, ela seja um farol da luz de Cristo, Pai. Que as pessoas, elas possam ver a unidade em nós, para que elas possam acreditar que o Senhor foi enviado por Deus, porque o Senhor muito nos amou e ama essas pessoas que estão lá fora, Pai. Que elas possam ser alcançadas pela sua luz, Pai. E usa a nossa vida, Pai, para demonstrar a unidade que o Senhor, Pai, orou por nós naquele dia. Que elas possam ver essa unidade e entender o seu amor e crer, Pai, da tua mensagem, crer no Evangelho, que elas possam ser transformadas, que elas possam, Pai, ter um encontro contigo. Não é simplesmente as nossas palavras que vai trazer convencimento, mas é o teu Santo Espírito, Pai, que vai convencer essas pessoas a ter um encontro contigo, Pai. Famílias que estão aqui, Pai, que elas possam ser farol, Pai, na casa delas, que elas possam demonstrar a luz de Cristo, porque as pessoas vão ver a unidade entre marido e mulher no casamento, e elas possam demonstrar o amor de Cristo sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra possa se cumprir sobre a vida de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Gente, mas aí o que acontece lá no Éden? Acontece que ali eles viviam, na primeira pessoa do plural, eles viviam nós. Pai, Filho, Espírito Santo, Adão
a mulher dele, Eva, e eles eram nós. Por que eles eram nós? Porque apenas Deus, Ele era o conhecedor do bem e do mal. E eles seguiam toda a instrução do Pai. Então, tudo aquilo que eles iriam fazer, e aí, pai, como é que é? Isso aqui está certo ou está errado? Não, isso aqui está errado, meu filho, vai por aqui. Isso aqui está certo, isso está certo, caminha por aqui. Então ele dava todas as instruções. E tem um determinado momento que ele dá uma instrução, ó, daquela árvore ali, vocês não comam. E o que acontece? Eva vai lá, aparece tal da serpente, e a palavra do Senhor diz, e o fruto que ela viu naquela árvore, que Deus tinha falado que era o fruto proibido e não ir lá, o que a palavra do Senhor fala? Que foi agradável aos olhos dela. O pecado, gente, eu quero dizer para você que ele é agradável aos olhos, viu? O pecado não é ruim, ele é gostoso. E tome cuidado, porque o pecado, ele quebra a unidade. Nós sairmos da rota, da voz, da obediência com Deus, isso quebra a unidade. Entenda que pecado, o que significa pecado, gente? Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Ela amou mais aquele fruto daquela árvore do que a Deus. O pecado acontece exatamente isso. Quando nós estamos querendo tanto aquele prazer daquele pecado, é porque nós estamos colocando Deus em segundo lugar e colocando aquilo em primeiro lugar. Estão entendendo? E aí naquele momento ela acaba comendo daquele fruto, e antes ele fala para ela assim, ó, se você comer desse fruto, você será como Deus e será conhecedora do bem e do mal. Aqui mora a desgraça. Porque naquele momento, o que ela passa a se tornar? Ela deixa o nós e passa a se tornar um eu. Antes o conhecedor do bem e do mal era Deus. E ali ela começa a se passar como eu. Agora eu sou conhecedora do bem e do mal. E olha que interessante, conhecedora do bem e do mal. Sabe por que é do bem também? Porque até coisas boas, se você não consultar a Deus e não ouvir a voz dele, pode te tirar do propósito. Não são só coisas ruins que nos tiram do propósito de Deus. Tome cuidado, porque coisas aparentemente boas também pode te tirar do propósito. E por isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A pior coisa que aconteceu naquele momento é que ela se tornou o eu. Ela conhecedora do bem e do mal, para ela fazer as escolhas dela ali. E aí depois veio Adão e fez a mesma coisa. Depois o que acontece com eles? Eles ficam envergonhados, porque eles estavam nus, eles se escondem de Deus com vergonha. Deus começa a perguntar, e aonde vocês estão? Adão aparece, e aí cara, e a primeira pessoa que ele conversa, Adão, por que vocês fizeram isso? Aí Adão já vem com o vitimismo, né? Toda pessoa que tem muito eu, ela tem uma tendência de ser vitimista, e de culpar o mundo, culpar várias pessoas, mas não fala dela. Não, isso aí foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai lá na Eva, ô Eva, o que aconteceu? Não, foi a serpente. Sempre vitimizando. Gente, entenda algo muito importante. Esse exemplo aqui eu achei interessante de unidade, pastor Douglas, que ele fala o seguinte, aqui nesse momento, no céu tem muitos aviões, então não tem gente voando aí. A minha esposa, ela mostrou para mim um site que ela aprendeu na empresa que ela trabalhava, que era do setor aeronáutico, e nesse site é assim, é tráfegoaéreo.com.br, eu não conhecia esse site, interessante. E você entra nesse site, Olímpio, vai aparecer todos os aviões que estão aqui no Brasil, né, voando assim em cima do mapa do Brasil, e é engraçado que em São Paulo está concentrado assim, um monte de avião. Você clica no avião, aparece o número do voo, quantas horas está voando, a previsão de chegada, etc. Muito legal. E você vê assim, cara, aquele monte de avião. Só que entenda o seguinte, é o piloto do avião que toma a decisão na hora de decolar, na hora de descer, a altitude, a velocidade. É o piloto de avião que toma essa decisão? Não, né? Quem que passa para ele todas as instruções? O controlador de voo.
Por que os aviões não estão tudo batendo aí no céu? Porque na hora que você olha aquele mapinha, aquele monte de avião, e nos Estados Unidos é uma coisa doida, parece que você não consegue nem ver o mapa dos Estados Unidos de tanto avião, porque é onde está concentrado a grana, né? Onde tem os negócios acontecendo. Nos Estados Unidos é forrado assim o mapa de aviões. E por que esses aviões não estão tudo batendo, não está caindo? Por quê? Porque eles estão submetendo ao comando do controlador de voo, que está dando para ele todas as instruções de rota, de altitude, de velocidade, de hora de descer. Viu que tem momentos que chega próximo do aeroporto, e o avião fica ali, eu não sei como é que chama aquele negócio, que ele fica rodando lá, que ele não tem autorização ainda para descer, acho que é tipo taxiano, né, não sei. Ele fica ali esperando a hora da autorização para ele descer. Agora, quando o piloto, ele não se submete à instrução da torre de comando lá, dos controladores de voo, uma das primeiras coisas que eles podem pensar é o quê? Principalmente nos Estados Unidos, ataque terrorista. Já manda o caça já colado do lado lá. O que pode causar? Pode causar acidente. Lembra daquele acidente da Gol? Que um avião da Gol, que um Legacy passa e corta a asa do avião lá. Ele desligou lá o tal do transponder lá de comunicação. Por quê? Porque aí ele está voando lá e nem sabe, né, o que está para acontecer, qual avião pode cruzar com ele. Então eu quero dizer para você que é a mesma coisa na nossa vida. Quando nos tornamos nós queremos fazer as rotas. Mas nós fomos chamados para ser nós, para ser dois ou mais, e escutar a voz de apenas um lugar, que é a voz do Espírito Santo de Deus, que é o nosso controlador de voo. Você sabe o que nos torna um? O que nos torna um não é o fato de nós estarmos reunidos aqui no mesmo lugar. O que nos torna um não é o fato de nós estarmos participando de uma igreja no mesmo CNPJ, na mesma razão social. Mas o que nos torna um é o fato de nós estarmos na mesma vontade, debaixo da mesma vontade do Pai. Pode estar um cara na África lá nesse momento. Se ele está debaixo da vontade do Pai, nós estamos um com Ele. Porque para Deus não importa a questão da distância ou do ambiente. O que importa é se nós estamos ouvindo a voz do controlador de voo ou não e seguindo as instruções dele. Está feliz ainda? O maior motivo, gente, de divórcio fala sobre incompatibilidade de ideias. Pessoas pensam diferente. Não, a esposa pensa de uma forma, o marido tem um outro tipo de estratégia, pensamentos diferentes, começa aquela treta. Sabe por que acontece isso? Porque casou dois eu e não um nós. A incompatibilidade vai falar o quê? Compatibilidade de gênios, e em segundo lugar fala de financeiro, que é uma das maiores causas de separação, de divórcio. Mas na verdade ali são dois eus que estão casados, aonde ele quer que o outro faça do gosto dele. O que importa é eu ser feliz. E na verdade no casamento, quando você casa como nós, não importa o que é eu ser feliz, o que importa é o que eu vou fazer para o outro ser feliz. E no eu, isso é quebrado, porque o que importa é satisfazer as minhas vontades. Tem muito casamento que tem muito meu, seu, minha conta, meu carro, minha casa. Tem muito eu. Cuidado, porque é isso que Satanás fez lá atrás, lá no Éden. O objetivo dele é quebrar a unidade que você tem com Deus, a unidade que você tem com o seu marido, e passar a se tornar um eu. Ele quer quebrar o nós, gente. Ele quer quebrar a unidade, porque existe um poder no dois ou mais. Existe um poder no um. Quem está feliz ainda? Então a grande estratégia dele é fazer você se tornar um grande eu. Gente, a minha esposa, eu honro ela aqui porque, cara, ela me ajuda demais. Ela me auxilia demais na minha casa, com meus filhos, na pregação. Eu faço a pregação aqui, a primeira pessoa que eu prego é para ela. E tem momento que está difícil de ouvir a voz do Espírito Santo, e está com ela a mensagem. Eu vou lá com ela, o Espírito Santo revela para ela.
Isso é honrar a pessoa que Deus colocou do seu lado, cara. E cada um estando nesse papel do nós, você vê uma harmonia, assim como tem uma harmonia que Deus nos ensina na palavra dele. Quando nós nos alinhamos à palavra dele, a gente vive isso no nosso lar. Agora, vocês acham que meu casamento é perfeito? Minha casa, tudo perfeito? Claro que não. Tem treta também. Só que a gente tem a pessoa mais importante da nossa vida, o perfeito, habitando em nós, habitando na nossa casa, e que a gente pode se recorrer a ele. Depois da treta é só começar a orar, você vai vendo. Vai começando a baixar poeira, vai começando a acertar as coisas. E o mais importante, toda treta de casal tem prazo para resolver, viu? E até a noite. Não tem esse negócio de um dormir no sofá ou dormir na cama, não. Amém? Maridos e mulheres, tem que resolver e tem prazo. E até vai chegando a noite, a gente fala, nossa, vai ter que resolver. Vai ter que resolver. E tem que resolver. E se reconciliar. E quem não abaixar a bola tem que abaixar a bola primeiro. Tem que quebrar o orgulho. Quebrar aquele negócio, não vou ceder, não, vai ter que ceder. Sabe por quê? Porque não importa o que eu acho, não importa o que ela acha. A conversa é a seguinte: o que Deus acha disso aqui? Quem é governado pelo controlador de voo, o Espírito Santo de Deus, não importa o que eu acho que ele acha, o que importa é o que ele acha. O que está vindo lá da torre de comando? Qual que é a próxima rota? Qual que é o próximo passo que a gente precisa dar? E as coisas vão se alinhando, gente. Como é maravilhoso nós termos um casamento com Jesus Cristo sendo o centro da nossa vida. Agora, o que é o contrário de um? O contrário de um é a divisão. E é terrível se tornar um eu. Sabe, um dos momentos de maior dor de Jesus não foi a dor física dele lá na cruz, aonde foi enfiado lá aquelas tarraxas, uns pregos grandes, né, na mão dele, no pé, enfiaram a lança em Jesus. A maior dor de Jesus não foram essas dores físicas. A maior dor de Jesus está lá em Mateus 27:46, que ele diz assim, ó: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor de Jesus foi o momento que ele passou pela pessoa do eu, porque na eternidade ele sempre foi nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas teve um momento, um determinado minutos aqui, desse momento, que Jesus, por amor a mim, por amor a você, Jesus, ele passou um curto período ali como eu, porque ele se fez pecado. Ele não tinha pecado, ele se fez pecado, e ele foi desligado por alguns minutos da Trindade, gente. Imagina, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre numa perfeita harmonia, e ele sozinho naquela cruz. E é um momento onde ele não fala Pai, Pai, ele fala meu Deus, meu Deus. Nas orações dele ele sempre falou Pai. Quem está entendendo? Naquele momento ele está sozinho, vivendo aquele eu, e coisa mais terrível que ele deve ter sentido, porque ele sempre foi unidade, sempre foi um com o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que estava doendo. Mas ele diz, com certeza no pensamento dele, vai valer a pena, porque eu estou morrendo para um propósito, para que a igreja lá da Poema de São José dos Campos vão entender uma mensagem, e eles vão se tornar um novamente conosco, Pai. Aquela unidade que foi quebrada lá no Éden, através da pessoa do Senhor Jesus, através do sacrifício dele, quando ele diz, tetelestai, está consumado. Há um terremoto ali, e o véu é rasgado no tempo de cima a baixo, para que hoje você possa voltar. Voltar para aquele relacionamento com o Pai, e de se tornar um novamente com Ele, cara. Ele é o segundo Adão, aquele que não errou, aquele que não falhou. Ele passou por tudo isso. E vou, cara, eu vou ter que passar por essa pessoa do eu. Eu sempre vivi no nós, Pai, mas eu passo porque eu amei aquela casa, eu amo essa família, eu amo aquelas pessoas que estão lá, eu amo a humanidade, e eu vou fazer por isso por eles, para que eles tenham esse acesso.
para que eles possam estar debaixo de uma mesma vontade. Está seguindo as instruções do controlador de voo? Ou você está fazendo o seu próprio voo aí? Se você quer ser um, escute a voz do Espírito Santo de Deus e obedeça, cara. Se tornar um é estar debaixo da mesma vontade do Pai. A unidade da igreja, 1 Coríntios 12, vai falar o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, o corpo de Cristo, a igreja é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos um corpo, uma unidade. E gente, a denominação, muitas denominações estão destruindo os 5 ministérios. E graças a Deus a nossa igreja é uma igreja apostólica, que reconhece apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Não tem só uma pessoa centralizada, onde tudo é por mim, por ele, para ele, são todas as coisas. Mas nós temos 5 ministérios na nossa casa, nossa igreja é uma igreja apostólica. Aqui na Poema São José dos Campos tem um corpo de governo, eu, o João e o Japa. E nós tivemos uma reunião nessa semana e a gente falou o seguinte, cara, nós estamos entrando nessa palavra rema do ano, sobre unidade. E a unidade precisa começar na liderança, precisa começar em nós. Se os pastores estiverem em divisão, não existe unidade na casa. E glória a Deus por esse corpo de governo, porque ali é onde o ferro afia o ferro. A gente coloca opiniões, correções, eu recebo correções, eu falo também de correções, mas o mais importante é nessa reunião que nós temos, é sempre o seguinte, não é aquilo que você quer, é entender o que Jesus está falando para você, e o que Ele quer. Isso se trata de unidade, é nós estarmos buscando qual que é a vontade do Pai. O que tem que prevalecer sempre é a vontade dEle. A liderança, líderes de GC, supervisores, toda a liderança dessa casa, eu quero falar para vocês, nós só vamos ter unidade nessa casa, se tiverem unidade na liderança. Vocês estão à frente, a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos que ser exemplo de unidade. E eu não estou dizendo para vocês que nunca vai ter treta. Gente, igreja tem treta, tem ou não tem? Lógico que tem, assim como tem também no casamento. E Deus está falando para um casamento ser um, está falando aqui para o corpo de Cristo ser unidade, ser um. Tem treta? Pode ter treta, mas tem que resolver na mesa. Qualquer um que vier falar para mim de um líder, acontecer qualquer coisa, cara, nós vamos resolver isso aí na mesa, olhando olho no olho, nada de fofoca, nada de intriga, ficar formando facções dentro da igreja, aí começa a formar grupinhos, que um concorda com o outro e que não concorda com o outro. Quem disse que essa casa é para fazer o que você concorda? Essa casa é para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes a vontade do Pai vai doer algumas coisas na nossa vida, mas o que a gente vai sempre priorizar na mesa? Nós vamos alinhar sim na mesa, mas o que tem que prevalecer, gente, o que Jesus quer com tudo isso? E o que vai prevalecer é a vontade dEle. Porque sem estarmos debaixo da unidade dEle, não existe unidade. Sem estarmos debaixo da vontade dEle, não existe unidade. E o povo lá de fora vão ver e vão acreditar na mensagem de Cristo quando vê a unidade aqui na nossa casa. E hoje na lounge, eu tive um testemunho lá maravilhoso, foi o Patrick, eu acho que falou na lounge hoje de manhã. E ele falou assim, nossa Marcelo, eu senti assim, virou esse ano. E eu vejo assim, cara, as pessoas estão conectadas, várias pessoas novas estão vindo. E parece que elas estão aqui há muitos anos. E eu vejo uma conexão muito forte assim, da galera, uma unidade acontecendo. Antes de nós falarmos aqui do nosso ano profético. Isso é maravilhoso, gente. Isso é a igreja de Cristo. As pessoas vão vir e elas vão acreditar na mensagem, vendo a unidade em nós. Treta vai ter, gente, mas resolva na mesa. Nada de ficar fazendo fofoquinha, fazendo grupinhos e começar um colocar contra o outro. Gente, isso aí não dá em nada. Quer dizer, dá sim numa coisa. Dá o quê? Em destruição. Porque é o que nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 3. A palavra do Senhor fala que Jesus ele estava curando, expulsando demônios. E aí no versículo 22, os mestres da lei, eles dizem o seguinte, ele está fazendo isso aí porque ele está com o espírito de Beelzebu.
pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Agora no versículo 23, olha o que Jesus diz. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás se opuser a si mesmo, e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Se o seu casamento já está lá com 2 eu imperando, está havendo divisão, cuidado, isso pode acabar em destruição. Só que o evangelho significa o quê? Boas notícias. Tem uma boa notícia para você. Se hoje você se arrepender, e se você crucificar o seu eu, e passar a viver o nós, e colocar o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo como o centro da sua casa, Ele pode restaurar o seu casamento. Quem está feliz ainda? Ele pode restaurar, mas vai precisar ter uma morte aí. Igrejas que fazem racha, criam facções, eu quero dizer para você, cara, não vai subsistir. Não tem como, uma casa dividida ela não subsiste. Deus está levantando uma igreja, um remanescente, porque Ele está voltando, e Ele quer encontrar uma noiva irresistível, aquela que se manteve firme até o final. Cara, eu não sou a favor de fofocas, desse tipo de coisa. Eu sou aquele que é a favor de resolver as coisas na mesa, olho no olho, ferro afiando ferro, em unidade, construindo uma igreja, uma casa, uma família espiritual, deixando o Espírito Santo preparar a noiva para o casamento com Cristo Jesus. Ele está voltando e vai casar com uma noiva gloriosa, imaculada, sem manchas, com as vestes limpas. Efésios 4:4 diz assim: há um só corpo, há um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, gente. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Deus, Ele cria Adão, que nós lemos a humanidade, a imagem e semelhança dele. Logo depois que Eva, ela comete pecado, Adão comete pecado, um pouco mais adiante você vai vendo Adão dando um nome para a mulher de Eva, como um indivíduo agora, 2 indivíduos, 2 eu. Mas através do sacrifício de Jesus, quando Ele diz tetelestai, Ele veio para restaurar esse nosso relacionamento com o Pai, esse livre acesso a Ele, e nós sermos um com Ele. Essa é a oração de Jesus. Maciel, eu quero desfrutar do poder do um. Eu quero desfrutar desse poder do um. Eu quero fazer parte dessa unidade. O que eu preciso fazer? Tem algo que o Ministério do Louvor pode subir. Tem algo que o pastor Paulo Borges, ele falou, achei interessante. Que ele diz o seguinte: se você quiser usar um crucifixo, pode usar um crucifixo. Mas faça o seguinte: vai lá no joalheiro lá, pede para tirar Jesus da cruz e coloca você naquela cruz. Sabe por quê? Você quer se tornar um com Deus? Você quer se tornar uma unidade? Você precisa entender Mateus 16:24. Se você aplicar isso na sua vida, você vai deixar o eu e vai passar a viver o nós. Que ele diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, deixe seu eu de lado, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você quer viver o nós? Você quer o evangelho da verdade, cara? Você quer deixar o eu? Então você vai precisar morrer. Apóstolo Paulo, ele entendeu isso de uma forma muito rápida, e ele vivia isso, que é onde ele diz o seguinte: agora não sou eu mais quem vivo, não é as minhas vontades, não é mais o meu eu, não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim, e agora o que importa é as vontades dele. Uma frase do Satanás, é aquela que muitas pessoas infelizmente ainda falam hoje:
Às vezes as pessoas se alopram com a igreja, deixa tudo, e falam: o que eu quero agora é ser feliz. Quero seguir agora as minhas escolhas, seguir aquilo que vem no meu coração. Cuidado, coração enganoso. Não faça isso, cara. O que importa é você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, obedecer, matar o seu eu, crucificar o seu eu junto com Cristo na cruz e viver a vontade dele. E para aqueles que decidem isso, o Senhor fala assim, que aquele que está disposto a morrer com Cristo, existe uma promessa para quem decide morrer com ele na cruz. Colocar o eu lá na cruz, assim como aconteceu com Jesus. Jesus passou por isso. Ele se tornou eu ali por alguns instantes, mas ele crucificou o eu dele lá. E quando você crucificar o seu eu, marido no seu casamento, esposa no seu casamento, você como irmão aqui dessa casa, crucificar o seu eu lá na cruz, existe uma promessa para você: você vai morrer com Cristo, mas ele diz para você o seguinte: tem ressurreição para você no terceiro dia, onde você vai ressuscitar comigo, você vai se tornar um com o meu Pai, você vai ouvir com clareza as instruções dele, e você vai viver novidade de vida. Você está feliz ainda? E existe poder no um, no dois ou mais. Queria convidar você a ficar de pé. Cara, decida hoje, em nome de Jesus, crucificar o seu eu, para você viver o nós, viver o poder do um, o poder da unidade. Só tem unidade, queridos, quando nós morremos para nós mesmos. Quando nós renunciamos, como ele diz aqui, a si mesmo. É a única forma de nós conseguirmos seguir a instrução lá do controlador de voo, que ele fala aqui para seguir a ele. É a única forma, é renunciar. Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. E na onde você está, eu queria perguntar para você, o Espírito Santo está te perguntando aí. O que é que você precisa renunciar aqui hoje? O que você precisa renunciar aqui hoje, para que você possa ganhar a Cristo? O que você precisa colocar na cruz hoje, o seu eu? Talvez sempre o que foi priorizado foram as suas vontades até hoje. Mas nessa noite quero dizer para você, se você renunciar, se você se entregar completamente a Jesus, você vai desfrutar do poder do um com o Pai, um com uma família espiritual. Você vai receber o poder do um aqui nessa noite. Fale agora com o Senhor, o que é que você precisa entregar para Ele? Se é um vício que você está dizendo que às vezes não consegue entregar, você não consegue se libertar, eu quero dizer para você que Jesus está te libertando aqui nessa noite, se você entregar para Ele. Crucifica, coloca na cruz, crucifica suas vontades. Existe poder no um, cara. Existe poder na igreja quando se reúne, onde dois ou mais se reúnem, ali eu se faço presente. Espírito Santo de Deus, libera um vinho novo aqui nesse ano profético que está sendo liberado aqui nessa casa, nessa noite, Pai. Eu sei que o Senhor está operando algo aqui, porque tem pessoas famintas aqui nessa noite, tem pessoas sedentas aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, sopra aqui com o Teu Santo Espírito, Pai. Libera, Pai, o que o Senhor tem para liberar aqui nessa noite. Você que está tomando decisões aqui nessa noite, queria te convidar a vir aqui à frente aqui. Nós queremos orar por você e declarar uma palavra profética para a sua vida aqui nesse ano. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero aproveitar aqui o poder do um também. O poder da unidade libera a cura, libera a transformação. E tem pessoas aqui nessa noite que estão dizendo assim: Maciel, tem uma coisa que atrapalha na minha vida. Pode vir um pouquinho mais à frente aqui, para dar mais espaço para as pessoas virem. E você está precisando de libertação, cara. Você está falando: cara, eu quero ser um com o Pai,
mas eu não consigo vencer determinados vícios na minha vida, e hoje eu quero me pregar lá naquela cruz, eu quero ser liberto. Eu queria que você viesse aqui à frente, cara. Nós vamos orar pela sua vida, você vai ser liberto hoje, instantaneamente, para a honra e glória do Senhor Jesus, cara. Porque existe poder no um, existe poder na unidade. Aonde dois ou mais estão reunidos, Ele vem, Ele traz libertação. Você que está precisando de cura, eu queria que você viesse aqui à frente também. Hoje chegou o dia da sua cura, cara. Nós queremos orar por você. Você vai ser liberto de depressão, você vai ser liberto hoje de problemas de saúde. Que eu quero aproveitar agora o poder da unidade, da oração de concordância. Os pastores, supervisores de GC, líderes aqui nessa casa, me ajuda aqui à frente, vem aqui à frente orar para essas pessoas. E nós vamos fazer a oração de concordância aqui. Você que veio aqui à frente, se quiser falar para essa pessoa que está orando por você, qual que é o problema, qual que é a enfermidade, qual que é o vício que você quer crucificar hoje na cruz, aproveite, meu querido, porque a oração em concordância, ela desliga coisas aqui na terra e desliga coisas dos céus. Eu quero declarar aqui, Pai, no nome de Jesus, que seja desligado maldições, que seja desligado enfermidades, vícios, tudo aquilo que estava atrapalhando pessoas aqui de se tornarem um contigo, Pai. Nós declaramos aqui em concordância que seja desligado aqui, Pai, no nome de Jesus. Seja desligado dos céus. E que o Senhor venha ligar, Pai, vida Zoe sobre essas pessoas que estão tomando decisões aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vida Zoe, Pai, a vida espiritual, a vida de Cristo sobre a vida delas. Que haja um transbordo do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, inunda essas pessoas que estão aqui, Pai, que vieram aqui à frente, em nome de Jesus. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E és a fome que me faz, és a sede que me faz beber.
Vamos lá em uma só voz. E esse é o meu anseio e o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha. É o meu anseio. Não será um segredo. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Vamos com toda a força. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa fome que me faz cantar, essa sede, és o nome e o olhar. Vamos em uma só voz, com toda a força, essa e essa. Pra te coroar. E esse
gastaremos a nossa vida pra honrar e coroar você. E esse Sabe como que o seu amor por Jesus não será um segredo? Quando nós nos tornarmos um verdadeiramente, vamos lá. Sabe como que nós glorificamos ao Pai? Nos tornando uns. Nós manifestamos a sua glória, nos tornando um. Se você ainda saiu daqui com um pouquinho de dúvida de tudo isso que aconteceu aqui, nós temos os nossos GCs nos lares. Começaram semana passada. Você precisa fazer parte disso. Se você veio até aqui essa noite e talvez você até pensou que era um fruto do acaso, ou um fruto da sua mera curiosidade de como que funciona uma igreja de parede preta, saiba que foi o Espírito Santo que colocou no seu coração esse desejo. Participe de um GC. Lá fora na saída tem um QR Code. Aponta a câmera do seu celular. Seu celular vai ser encaminhado num contato de WhatsApp. Lá eles farão perguntas a você e te encaminharão para um GC, talvez mais próximo da sua casa. Mas por favor, não ande só. Não ande só. O poder do um é quando tem 2 ou 3. O poder do um é quando estão 2 ou 3 reunidos em nome dele. Amém? Deixa eu falar só mais uma coisa. Talvez você não veio até aqui à frente. Talvez você ficou relutando no seu coração. Eu não vou sair do meu lugar. Eu estou com vergonha. Jesus já pegou você no seu lugar, meu amigo. Jesus já pegou você no seu lugar. E essa semana Ele provará o amor dEle na sua vida. Se você tem dúvidas que Jesus te criou, que Jesus orou por você, assim como o Maciel falou, Ele vai mostrar para você no decorrer dessa semana. Mas responda a Ele. Não deixe Jesus falando sozinho, não. Amém? Vocês estão felizes? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que nós venhamos viver o poder do um nos nossos dias, no decorrer da nossa semana. Que nós venhamos ter comunhão. Que nós venhamos ter mesas, abraços, palavras de Deus um na vida do outro. Amém? Deus abençoe, meus amigos. Boa semana. Nada mais me